Gente, vamos trazer um entrevistado, o presidente da CPI do Crime Organizado, o senador Fabiano Contarato, está conosco. Senador, prazer em recebê-lo, uma boa tarde. Bom, alguns requerimentos já foram aprovados, pessoas vão ser chamadas, né? O senhor acredita que esse trabalho pode gerar bons frutos? Ou, pensando assim, já que a eleição é daqui a um ano, né, pode virar mesmo um palco? E aí, não estou falando do senhor exatamente, né? Mas, enfim, a gente sabe que muita gente quer aproveitar esses instantes para aparecer também, né? Visando a eleição de 2026. Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, eu tenho uma convicção e eu estou extremamente otimista e não falo isso por vaidade, longe de mim, mas tanto eu como o senador Alessandro, nós somos egressos da segurança pública, né? Eu tenho 27 anos que servi como delegado de polícia no Estado do Espírito Santo e como professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu sempre falo, e hoje não foi diferente, falando que eu jamais renunciaria às minhas convicções, e eu estou aqui para somar. Eu acho que a gente tem como focar, fazer um trabalho sem entrar nesse discurso de polarização política, mas um trabalho de responsabilidade, porque, infelizmente, o parlamento, às vezes, ele não dá a resposta tanto no âmbito legislativo e também cobrando das instituições que compõem os órgãos de segurança pública, conforme determina o artigo 144, que a segurança pública é um direito de todos, mas dever do Estado. Então, essa integração entre os entes federados para dar uma resposta naquilo que é mais sensível para a população, e principalmente a população que está em maior grau de vulnerabilidade social, que sofre os horrores do crime organizado, que sofre com milícias, que sofre com tráfico, que sofre com o Comando Vermelho, com o PCC e assim sucessivamente. Eu espero e eu acredito muito que tanto estando à frente dessa comissão parlamentar de inquérito e tendo o senador Alessandro também como relator, nós temos tudo para apresentar um serviço propositivo para a população brasileira. Eu sempre gosto de falar isso, porque não é uma questão de você tirar ou excluir responsabilidade, mas interagir. Se você pegar o pé da letra, como determina o artigo 144, e olhando as funções das polícias, nós temos que ver que a Polícia Federal ela tem uma função muito residual. Então, nem por isso ela vai deixar de ter responsabilidade para que a gente possa proporcionar à população que ela se sinta resgatada na sua pacificação social. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Acredito que hoje, além da eleição, nós aprovamos o plano de trabalho e nós aprovamos requerimentos de oitiva de governadores, de ministros. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um serviço propositivo para a população. Couto. Senador Contarato, muito bom poder entrevistar o senhor aqui. Eu confesso que foi uma grande surpresa a tua vitória hoje para a presidência da comissão de inquérito, né? Porque houve um rolo compressor, né, da oposição querendo pegar esse comando. Então, primeiro eu queria saber do senhor o que o senhor fez para ganhar a eleição. Ganhou por um voto só, foi 6-5. Como é que foi isso? Em segundo lugar, eu queria saber como é que o senhor define o que aconteceu no Rio de Janeiro semana passada. Hoje o presidente Lula falou em matança. Muita gente, muitos jornalistas, analistas falam que foi uma chacina ou uma operação de extermínio. O que houve no Rio a semana passada? Eu vou começar pela sua última pergunta. Eu sempre faço essa provocação, e desde o dia que aconteceu. O objetivo da operação era prender o DOCA, um dos objetivos dessa operação. E esse objetivo não foi alcançado. O objetivo também era garantir a pacificação social e o retorno à tranquilidade da população local. E nós tivemos um saldo, infelizmente, de 121 mortes, dentre elas 4 policiais, e famílias estão enlutadas, e dezenas de policiais que estão feridos. Então, essa não é a primeira operação que, infelizmente, tem como consequência aquela violação do principal bem jurídico, que é a vida humana. E essas operações, quando elas não são feitas em sintonia para restituir a segurança pública como direito de todos, ela passa uma falsa percepção de tranquilidade momentânea, mas que depois de eventuais operações dessa natureza,
volta o estado de barbárie em que aquela população fica ali submetida a toda e qualquer sorte de horror, né? São famílias que têm que pagar para ter seu estabelecimento, para ter a água, para ter o gás, que pessoas que são mortas porque entrou na comunidade sem saber que estava entrando. Então, onde o Estado não se faz presente, o terror e o medo se impõem. E aí, essa população fica ali lançada a toda e qualquer sorte de sofrimento. Então, eu jamais sou da linha de comemorar a morte, não se comemora a morte de ninguém. Nós temos 121 mortes e que nós não tivemos a restauração da localidade com a pacificação daquela comunidade. E nós tivemos aí 4 policiais que vieram a óbito. Então, e não prendemos que era um alvo dessa operação. Essa é uma constatação que tem que ser feita, na minha simples opinião. Eu costumo também não tentar pré-julgar sem entender as circunstâncias do que ocorreu. Não estou aqui legitimando morte, longe de mim, não tenho esse hábito, mas é óbvio que se uma vez apurado que policiais foram recebidos sendo alvejados com um disparo de arma de fogo, de fuzis, etc., o próprio Código Penal impõe as chamadas excludentes de ilicitude. Mas e volto a falar, nem mesmo a Constituição Federal assegura a pena de morte. Então, eu acho, para responder a sua segunda pergunta, se o saldo dessa operação, ela, na minha opinião, ela tem um saldo de 121 mortes que não se justificam. A morte, não se celebra a morte de ninguém, não teve a prisão de um dos cabeças do Comando Vermelho e não se restaurou a pacificação social naquela comunidade. Então, isso tudo passa e volta-se o terror, e é isso que eu acho que a proposição da Comissão Parlamentar de Inquérito tem que dar uma resposta à população. Eu também tenho a minha consciência muito tranquila, e que às vezes eu sou muito julgado por postura diferente de algumas pessoas do campo progressista. Eu acho que a segurança pública, eu entendo ela diferente, eu acho que a segurança pública não deve ser uma matéria de exclusividade do campo da direita, nem do campo conservador. Nós temos que entender que segurança pública é uma determinação para que todos os partidos, independente de coloração partidária, estejam imbuídos para dar essa efetividade, essa garantia constitucional prevista no artigo 144. Então, eu acho que já passou da hora do campo progressista falar, mas falar de forma mais factível e mais próxima da realidade sobre esse tema de fundamental importância, que é a segurança pública. Dani? E a primeira pergunta, como é que o senhor ganhou essa eleição hoje? Agradecer que o senhor prontamente aceitou nosso convite para vir falar aqui com a gente no UOL, então muito obrigada pela disposição. Eu não respondi a primeira pergunta dele, que foi como que eu fiz para ganhar. Então, na verdade, a gente estava caminhando estava na dúvida se seria eu ou o senador Jacques Wagner. Eu deixei claro para ele, de forma bem transparente, que, para mim, eu estava ali a serviço do partido que fosse melhor, mas sempre deixando bem claro que eu não renunciaria às minhas convicções. E eu quero aqui dar 2 exemplos que talvez... eu falo isso porque eu fui muito criticado. Eu lembro que quando o presidente Lula vetou a saída temporária, eu lutei para derrubar o veto, porque eu trabalhei na vara de execuções penais, eu trabalhei como delegado e entendo que a Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal e o próprio Código Penal, existem muitos elementos, claro, que são utilizados para readaptação ao convívio sociofamiliar. Mas a pena também tem um caráter retributivo pelo mal praticado. Então, não é razoável que uma pessoa que pratica um homicídio doloso por disparo de arma de fogo, que é condenado, por exemplo, a 9 anos, não vai ficar nem 1 ano e 8 meses preso. Você tem um sexto, já sai no regime aberto, a cada 3 dias trabalhada tem remissão de pena pelo trabalho, se ele fez a leitura de livro, tem remissão de pena pelo trabalho, 1/3 da pena livramento condicional, no final do ano, indulto, comutação de pena, ainda você vai dar 35 dias. Mas isso é uma convicção minha. Então, mesmo naquela ocasião, eu sendo líder do PT,
eu tive eu expus a minha opinião e lutei por ela. A mesma coisa foi recentemente, que foi aprovado um projeto de lei de minha autoria, com a relatoria do senador Flávio Bolsonaro, aumentando o período de internação para adolescente em conflito com a lei. Ora, eu busquei isso no G20, o Brasil é um dos países mais permissivos. No Espírito Santo, um rapaz de 16 anos entrou numa escola com 2 armas do pai, que era policial militar, e matou 4 pessoas, entre estudantes e professores, e deixou lá dezenas feridos, e ele vai ser solto agora, porque a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê um período máximo de internação de até 3 anos. Então, para mim, a gente tem que ter, claro, políticas para que o jovem não seja seduzido ou cooptado pelas milícias ou pelo tráfico. Por isso que eu defendo que a segurança pública é um problema interdisciplinar. Ele envolve saneamento básico, iluminação pública, ele envolve escola de tempo integral, uma alimentação adequada, oportunidade de emprego. Mas quando há a violação de uma norma penal incriminadora, impõe-se o caráter retributivo e de readaptação com o ambiente sociofamiliar. Só dei esses 2 exemplos para demonstrar efetivamente que às vezes a gente vem de uma profissão e que não é pelo fato de você fazer parte de determinado partido que você vai renunciar a essas convicções, e falo isso com total tranquilidade, sabendo que muitos podem até me criticar por essa postura, mas isso para mim é uma questão de história da minha vida. A história da minha vida foi essa. Quando eu passei com 24 anos para delegado, aí para São Paulo, e sempre trabalhei na atividade fim, sempre lecionei direito penal e processo penal, trabalhei na vara de execuções penais, e eu não acho razoável esse tratamento que hoje temos no Brasil, que isso passa não a sensação, mas a certeza da impunidade. Muito bem. Senador, então deixa eu agradecer de novo aqui, que o senhor prontamente topou nosso convite para vir falar aqui no UOL, em todas as nossas plataformas, na TV, no portal, no YouTube, a gente está em tudo quanto é canto. Senador, bom, o Rio é inescapável, já que é ponto de partida, e pelo menos foi a mola propulsora, né, para fazer deslanchar a CPI das organizações criminosas. Queria perguntar ao senhor se houve uma conversa já com o relator Alessandro Vieira para requisitar os documentos que foram dados pelo governador do Rio de Janeiro ao Supremo, requisitar os laudos dos legistas a respeito da situação em que esses corpos foram encontrados, para tentar entender, né, se o que houve ali de fato foi confronto, se foi confronto e execução, ou se teve algum outro tipo de situação que mereça maior elucidação. Essa conversa já aconteceu? Na verdade, foi aprovado hoje o plano de trabalho com várias frentes, tanto pelo tráfico, para as milícias, para os crimes ambientais, para as fintechs, criptomoedas, o rastreamento de dinheiro, segmentos econômicos lícitos, advocacia, bancas de advocacia, são muitos os pontos quando se trata de crime organizado, a ramificação ela é mais ampla. Então, à medida que a gente, e aí já provamos o convite de vários governadores e autoridades, ministros, e aí, a partir do momento que a gente vai prosseguindo com a apuração, havendo a necessidade, isso vai. Agora, deixo claro que teve também uma decisão recente do ministro Alexandre Moraes do Supremo para a preservação da prova. Na verdade, isso já é uma determinação do Código de Processo Penal. Uma vez praticado o crime, a prova, o local do crime tem que ser preservado, e todas as provas, por exemplo, para vítimas fatais serem encaminhadas ao Departamento Médico Legal, para que aí faça um laudo de necrópsia, para que efetivamente descreva ali qual foi a causa-morte, quais foram, se for o orifício de entrada, o orifício de saída, quais foram as lesões apresentadas naquela vítima fatal, e aí sim, vai juntar no inquérito para formar essa, como muito bem você falou, se aquilo foi realmente o uso do meio necessário para repelir uma injusta agressão que justificaria uma excludente licitude, ou se não foi, se houve excesso doloso, excesso culposo ou execução e a eventual responsabilização. Acho até que vai ser importante também a CPI buscar através dos órgãos de fiscalização e controle, o controle externo das polícias, das corregedorias, para que elas sejam mais, tenham um papel mais
efetivo nas instituições. Eu falo isso com bastante propriedade, porque eu já trabalhei também na Corregedoria Geral da Polícia Civil, e ali você tem que ver como é que funciona e se está havendo um trabalho de fiscalização, controle, para que o policial cumpra a sua função dentro de todas as garantias que determina o Código de Processo Penal, nada além, porque ninguém está acima da lei. Eu lembro quando eu passei no concurso, minha mãe falou assim, mas meu filho, você vai ser policial? E eu falei assim, mãe, a polícia precisa de pessoas boas também. É importante a gente entender que o policial tem que ser visto como garantidor de direitos e não violador de direitos. Mas se houver essa violação de direitos, impõe-se a responsabilidade penal, civil ou administrativa. Mas esse assunto não foi levado, não debati. Hoje foi eleição, hoje foi a aprovação do plano de trabalho e hoje foi a aprovação dos requerimentos para a oitiva de pessoas, de governadores e ministros. Isso pode vir em outro momento, mas eu acredito muito nessa apuração, que ela seja de forma bem transparente e fidedigna para apurar a real situação de como ocorreu essa operação e as consequências, infelizmente, que vitimou 121 pessoas. Tá certo, conversamos aqui com o senador Fabiano Contarato, presidente da CPI do Crime Organizado. Senador, obrigado por nos atender. A gente vai acompanhar, claro, os trabalhos dos senhores, e o espaço está aberto aqui. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Boa entrevista. Valeu.